desenvolvimento dos planos, né? Das adesões, junto com esse time especial que está aí, local de BH, está aqui com a gente hoje também, que é liderado pela Cíntia e as nossas assessoras, as Déboras e a Valdenice, né? Então, eu sempre gosto de frisar que esse trabalho da FUNPRESP é muito importante, porque a gente tem essa força de inteligência, né, à disposição de vocês. Então, para aqueles casos pontuais, para as situações reais de cada um, né, consultorias individualizadas, não deixem de utilizar a força do nosso time de assessores. Hoje mesmo pela manhã eu fazia uma palestra para o pessoal da CGU, estava falando com eles exatamente sobre isso, né? Que o meu principal desafio dentro da FUNPRESP, na área que eu trabalho, não é sobre o plano, mas é sobre combater a desinformação. Então, nossa meta, nosso principal objetivo é ter oportunidades como essa aqui hoje, de poder conversar com os servidores, de levar informação relevante para ele, para que o servidor possa tomar as suas próprias decisões da melhor maneira, né? Então, a gente, obviamente, tem interesse que todo servidor faça a sua adesão ao FUNPRESP. Nós temos convicção de que as soluções que a gente tem na entidade são as melhores para o servidor, mas a gente quer que ele tome essa decisão de forma consciente, né? E a nossa luta é exatamente poder estar próximo e poder trazer essas informações. A gente tem hoje a internet como um campo fértil para tudo, né? Para as coisas boas e para as coisas que não são tão boas assim. E é importante vocês saberem que dentro da FUNPRESP, de forma gratuita, vocês têm essa assessoria em todo o território nacional, especialmente aí em Minas Gerais, tem esse timaço que vai estar com a gente hoje aqui. Queria agradecer, em nome da Escola de Desenvolvimento de Servidor, de Cefet, a Natália, que tem conversado com a gente, agradecer também a Débora, que está aqui, trabalha comigo nessa célula de relacionamento com o patrocinador, e o time de assessores também, a Natália. E, bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre previdência, sobre migração e sobre a FUNPRESP. Eu vou compartilhar a tela. A gente aqui inicialmente estava conversando sobre qual seria a melhor maneira de conduzir, deixar a pergunta para o final ou não. Eu, particularmente, acho que se tiver vontade de perguntar, pergunta, a gente não perde o time ali, e nada impede que ao final a gente também esteja à disposição para responder outros questionamentos. É aquilo que a gente não souber, porque isso também faz parte, né? A gente não sabe tudo. Aquilo que a gente não souber, a gente se compromete a trazer com a maior brevidade possível. Tá bom, pessoal? Eu vou compartilhar minha tela aqui e, meninas, me ajudem aí, por favor, nos bastidores, e vamos em frente. Deixa eu só pegar aqui a apresentação. Se vocês estiverem vendo aí, me dê só um ok, por favor. Está compartilhando já, Todd. Já está aparecendo? Tá sim. Maravilha, então, pessoal. Então vamos nessa com os amigos aí do Cefet. Muitos amigos meus lá no Rio estudaram no Cefet na minha época de escola. Eu estudei no Pedro II e a galera estudava no Cefet e na Federal de Química. Mas vamos lá, pessoal. Bom, o primeiro ponto que a gente queria trazer para vocês, para deixar todo mundo na mesma página, né? É começando pelas principais diferenças, não são só essas, né? Mas as principais diferenças entre os regimes previdenciários, falando objetivamente da FUNPRESP e falando do regime próprio, né? O regime próprio, então, ele é um regime obrigatório, de caráter contributivo e obrigatório, gerido pelo governo, enquanto que na FUNPRESP, né, é uma adesão facultativa. A entidade é administrada pelos próprios participantes. Mais à frente, a gente vai ter a oportunidade de mostrar para vocês a nossa estrutura de governança, e a gente vai poder ter uma noção bem interessante desse ponto, que é a representatividade do participante dentro da entidade e o quanto que isso faz diferença na gestão. E um dado, talvez o mais relevante desses que estão aqui nessa tela, é o fato de a forma como esses sistemas se financiam, né? O regime próprio, assim como o regime geral de previdência social, ele se financia pelo regime de repartição. E hoje, né? Então, você que está na ativa está pagando, quando você faz a sua contribuição previdenciária todos os meses, você paga a aposentadoria de quem está aposentado agora, ou seja, o sistema, o governo, ele arrecada para pagar
aquelas aposentadorias, aqueles benefícios de quem está aposentado hoje. Isso traz já um sinal de alerta importante, e aqui no nosso bate-papo hoje, a ideia é que a gente sempre reflita sobre os pontos que a gente está trazendo, é que o sistema público de previdência, independentemente de gestão, tá? Não vou entrar no mérito aqui da gestão, mas ele padece hoje de uma questão demográfica, né? Que prejudica, que faz com que essa conta já não feche, ele não se sustente, né? Não à toa aí a criação do regime de previdência complementar, as janelas de imigração, porque hoje a gente tem um dado que é a longevidade, né? Então, se você hoje que está na ativa paga a aposentadoria de quem está aposentado vai ficar aposentado mais tempo, em tese, porque vai viver mais, né? E a gente tem numa outra ponta uma baixa taxa de natalidade, que do ponto de vista atuarial e demográfico traz um problema no sistema de repartição, né? Porque se a gente tem que imaginar o seguinte, quando chegar a minha vez, né? Quando eu for me aposentar nesse sistema, será que a pessoa que deveria ter ingressado no mercado de trabalho, no caso de vocês passado num concurso público e começado a fazer suas contribuições para pagar a minha aposentadoria, será que ela nasceu? Será que ela está lá? Será que na minha vez vai ter alguém, né? Então, isso já liga um sinal aí de reflexão para a gente pensar no que a gente pode esperar do futuro, não só do regime próprio, né, mas dos regimes que se financiam nesse modelo e que hoje a gente já tem sinais muito claros aí de que essa conta talvez não feche lá na frente, né? E aqui na Funpresp vocês têm contas individualizadas, né? A gente aqui de um lado você tem um sistema 100% mutualista, do lado da Funpresp você tem um sistema que se financia pelo regime de capitalização, com contas individualizadas, em que a conta do Fernando não se comunica com a conta da Cíntia, nem com a conta da Natália, nem com a conta da Débora. A gente vai ver que a gente tem um pedaço especial que é focado na coletividade, e isso traz muitas vantagens para o servidor, mas que, em regra, as contas com relação à formação do saldo que vai gerar os benefícios de aposentadoria e de pensão, eles são individuais. Então, essas são as primeiras diferenças e as primeiras reflexões aí que a gente tem para hoje. Seguindo aqui, a gente vai mostrar rapidamente a situação atual, né? É importante a gente entender o momento, especialmente no que se refere ao direito previdenciário, né? E todas as suas nuances. O tempo rege o ato, né? Então, é a regra do momento, em que pese as especificidades de quem tem algum tipo de direito adquirido ou tem tempo para cumprir algum requisito numa regra de transição, é importante que a gente saiba qual é a fotografia atual. Então, hoje, basicamente, a gente tem 3 grupos aí de servidores, podemos falar assim. A gente tem o grupo A, que são aqueles servidores que ingressaram no serviço público até 2003. Eu gosto sempre de ressaltar que esses servidores são aqueles que podem alcançar a integralidade, a paridade. Então, o fato de ter ingressado no serviço público antes de dezembro de 2003, até dezembro de 2003, não garante por si só que o servidor esteja na integralidade. A Constituição traz lá, nas suas regras de transição, uma série de requisitos. Se esses requisitos forem preenchidos, aí sim, esse servidor que entrou até essa data, ele pode sim alcançar a integralidade e a paridade. Então, temos esse primeiro grupo. Temos um segundo grupo formado, acho que tem alguém com o áudio aberto, pessoal, se puder fechar, a não sei que vá fazer alguma pergunta. Temos um segundo grupo, que é daqueles servidores que entraram a partir de 2004 até 2013, então são servidores que, para as regras atuais, já estão submetidos à média de 100% de todas as remunerações, mas não estão submetidos ao teto do regime geral de previdência social. E temos, por fim, um terceiro grupo, que é o grupo das pessoas que já entraram a partir de 2013, 4 de fevereiro para o Executivo, 7 de maio para o Legislativo, e essas pessoas já entram vinculados ao regime de previdência complementar, já entram com seus benefícios submetidos ao teto, né? E já entram hoje, esse servidor que entrou depois de 2013, e principalmente aquele que entrou depois de 2015, que já tem adesão automática, quando ele ingressa no serviço público hoje, ele já ingressa
no regime de previdência complementar e aderido à FUNPRESP pela adesão automática. Então, temos esses 3 grupos aí. Acredito que aqui, no nosso fórum, hoje tenhamos aí representantes desses 3 grupos, né? Acredito que sim. Bom, a integralidade a gente não precisa falar muito, né? O servidor vai se aposentar com a última remuneração do cargo, então não tem muito mistério. Aqui só trazendo para vocês com relação às regras atuais dos outros 2 grupos, né? A regra em si é a mesma, ou seja, no benefício de aposentadoria, a gente vai apurar 100% da média de todas as remunerações do servidor de 94 para cá. A diferença é que quem entrou depois de 2013, essa média, segundo a emenda constitucional 103, ela está limitada ao teto, né? Então, é mais um redutor aí, ao passo que o grupo que está entre 2004 e 2013 não tem essa limitação, mas tem a mesma regra, a mesma forma de cálculo. Por que a gente fala que hoje são 40 anos de contribuição para receber 100% dessa média, né, que foi encontrada? Porque a regra geral diz que, qual é a forma de cálculo? Eu vou apurar essa média, a partir disso eu vou aplicar 60% para quem tem até 20 anos de contribuição, 60% do resultado dessa média, mais 2% para cada ano que exceda esses 20 anos. Ou seja, então, se eu trabalhar mais 20 anos, eu vou ter aí, daí que a gente tira os 40 anos, né, para ter 100% dessa média. Então, a gente começa, hoje o servidor começa o cálculo da aposentadoria com 60% em cima dessa média e ele tem mais 2 pontos percentuais para cada ano adicional. Então, um exemplo aqui, se um servidor tem uma média de R$ 15.000 de remuneração e se aposenta com 35 anos, por exemplo, ele teria aí 90% dessa média, 90% de 15 mil, dá R$ 13.500, teria contribuição do inativo também, né? Continua pagando contribuição previdenciária depois que se aposenta, e aquele que entrou depois de 2013 já no regime de previdência complementar, como a média está limitada ao teto, se essa média for maior, é o próprio teto, né? Então, nesse mesmo exemplo, ele teria 90% de R$ 7.087, R$ 6.378,50. Então, as regras de aposentadoria, elas, a cada reforma, né, e outras reformas virão certamente, elas são regras mais restritivas, né? São regras mais duras, principalmente pela forma com que o sistema ele se encontra hoje, né? Que é o que a gente estava falando aqui. Dificilmente a gente vai ver uma reforma no futuro, uma outra reforma, em que vai ser apresentada a superaposentadoria do servidor público. Não vai. Cada reforma, a regra do jogo vai ser mais endurecida, vai ser mais restrita. Mesmo no caso dos professores, que aqui estão, que comprovem, né, o exercício aí do magistério na educação básica e no ensino médio, que tem uma condição diferente dentro da reforma com relação a tempo de contribuição, né, e o sistema de pontos, as regras de transição, mas em linhas gerais, todos, né, tiveram as suas regras de aposentadoria bastante achatadas, né? Mas, mais ainda do que o benefício de aposentadoria, nós tivemos os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, e mais ainda a pensão por morte. Esses aí são os benefícios que sofreram mais com a reforma, né? Às vezes as pessoas me perguntam: Fernando, você acha que todo servidor, ou que tipo, que categoria de servidor que tem mais vantagem aderindo à FUNPRESP, independente de migração, né? Eu sempre falo para as pessoas que, para mim, eu tenho convicção de que qualquer categoria, qualquer condição, em qualquer condição que o servidor esteja, ele tem espaço, ele tem vantagens em aderir à FUNPRESP. Uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas todos têm. E um ponto que é comum, não importa se o servidor entrou depois de 2013, se ele está naquela linha do meio, se ele é antigo e está na integralidade. Um ponto fundamental são exatamente esses benefícios não programados de aposentadoria por invalidez e morte, porque a regra é a mesma para todo mundo, independente de quando você entrou no serviço público. Então, a incapacidade permanente, né, a gente tem aí
uma base de cálculo muito parecida com a da aposentadoria normal. Vai se calcular a média de 100% das remunerações, com 60% da média, mais 2% para cada ano que excedeu os 20 anos. Essa é a regra básica da aposentadoria por incapacidade temporária. Então, um servidor, por exemplo, que entrou em 2002 e venha ficar inválido com 20 anos de contribuição, se esse servidor tem a média de 15 mil, que é o que a gente está trabalhando no exemplo aqui, 60% de 15 mil, ele teria uma aposentadoria por incapacidade permanente de R$ 9.000. Outro exemplo de um servidor um pouco mais antigo, entrou em 98, se invalidou em 2022, ele teria 68% de 15 mil, dá 10.200. Por que 68% de 15 mil? Porque ele tem alguns anos a mais do que os 20 anos ali do primeiro exemplo, né? Como a gente tem aí 2 pontos percentuais, tem 4 anos a mais, ele teria 8 pontos percentuais a mais. Então, teria uma aposentadoria por incapacidade permanente no valor de R$ 10.200. E a pensão por morte, ela é o benefício que mais sofreu, né? Primeiro a gente tem que fazer uma distinção do momento do fato gerador. Quando que esse servidor veio a óbito, né? Se ele faleceu em atividade, então ele estava na ativa ainda e veio a falecer, o que a Constituição diz para a gente hoje? A gente vai ter que calcular a aposentadoria que ele receberia por incapacidade permanente, que é essa continha que a gente acabou de ver, 60% da média, com 2%, o 2% a cada ano que excedeu os 20 anos, que daria lá a aposentadoria de 9 mil, que a gente viu aqui no slide anterior, R$ 9.000. Qual é a regra da pensão por morte? A regra isolada da pensão. A gente tem uma cota familiar, é uma cota de 50% do valor da base de cálculo, e eu tenho mais 10% para cada beneficiário. Ou seja, eu posso considerar, então, que minimamente para uma família eu vou ter sempre pelo menos 60% de cota, porque é os 50% da cota familiar. Se eu tenho um beneficiário naquela família, vai dar os 60%. Então, nesse caso de um servidor que faleceu em atividade, ele tinha uma média de remunerações de 15, uma remuneração de 18, a aposentadoria por incapacidade cai para 9 e a pensão por morte vai ser 60% desses 9 mil. Aí a gente vai aplicar, aliás, 60% vai dar 7.200 reais. Aqui, acho que vou pedir desculpa a vocês que tem algum errinho aqui, tá? Mas não é 7.200, não, é 5.400 reais, perdão, tá? 60% de 9 mil, 5.400 reais e 7.200 está voando aqui. Então, a gente teria e sairia de uma média de 15 para chegar numa pensão para um beneficiário de R$ 5.400. Se o servidor ele vem a falecer já aposentado, aí a base de cálculo muda. A sistemática da cota é a mesma, mas a base de cálculo muda porque ao invés de ser a aposentadoria por incapacidade permanente, vai ser a aposentadoria que ele estava recebendo no momento. Então, se a gente tem um servidor que, por exemplo, estava na integralidade quando se aposentou, recebia R$ 18.000 de aposentadoria e vem a falecer, a pensão dele vai ser 60%, que é a cota de 50% mais 10 de um beneficiário, que é o que a gente está trazendo nesse exemplo, um valor então de R$ 10.800. Então vejam que o tamanho da perda aí é muito grande, né? E o que eu sempre costumo falar, por isso a importância dos nossos assessores, das nossas assessoras. É humanamente impossível você exigir que o cidadão, o servidor público federal tá nessa também, que ele tenha conhecimento de todas as regras, de todos os detalhes, né? E a gente, se não tiver, se não for uma decisão assistida, né, a gente corre um sério risco de deixar algum detalhe passar. Eu sempre gosto de trazer como exemplo, nesse momento da pensão por morte, no ano passado nós fomos procurados na FUNPRESP por um casal, por um servidor, perdão. Ele não era participante da FUNPRESP, mas ele entendeu, pediu ajuda ao RH do órgão, entendeu que a gente poderia ajudar com alguma orientação. Ele estava trabalhando e ele e a esposa eram servidores, ela faleceu, tinha um salário bem parecido, na casa dos R$ 10.000, uns R$ 100 de diferença, muito parecido. Ele já estava aposentado, ela faleceu e era uma situação de acumulação de pensão por morte com aposentadoria.
né? E aí, nessa situação, pessoal, é mais um dado aqui para a gente refletir, piora ainda mais, né? Porque qual é a regra hoje, né? Que está lá para quem quiser dar uma olhada depois, no artigo 24 da Emenda Constitucional 103. É o seguinte, você vai escolher o maior valor, no caso dele, ele escolheu a aposentadoria dele, que era tipo R$ 100 a mais, continua recebendo os 10 mil dele lá, e o benefício dela, depois de passar por essa regrinha que a gente viu aqui, ainda passa por mais um redutor. Ele saiu, então, de um benefício inicial de 9 mil, quase 10 mil reais, para R$ 2.600. E esse servidor, além da toda a questão emocional, familiar, da perda da sua companheira, da sua esposa, ele só soube que poderia se encontrar numa situação dessa quando a situação aconteceu e já não tinha mais nada que pudesse ser feito, né? Então, quanto mais a gente pudesse programar, quanto mais a gente puder, e eu vou repetir isso algumas vezes hoje, especialmente nesse momento de migração, não tem receita de bolo, tem que fazer cálculo. Às vezes aquele servidor, não, para mim não vai valer a pena. Senta, faz a conta, porque você pode se surpreender, assim como aquele que talvez acha que vale a pena, faz a conta, conclui que para ele não mudaria muito, enfim. Então a gente precisa utilizar desse recurso, né? Porque sozinho fica muito difícil, porque são muitas regras, muitas mudanças, né? E a gente não pode deixar para depois, né? Não pode postergar isso. Temos que tomar uma atitude agora, né? A atitude é nossa, não adianta a gente esperar que alguém vá fazer pela gente. Alguém quer fazer uma pergunta? Tem algum áudio aberto aí? Não, se quiserem, pode fazer, pessoal. É só porque eu ouvi aqui Meu áudio. o áudio aberto. Tá bom? Então, esse é o cenário que eu queria mostrar para vocês das aposentadorias normais, voluntárias, né? Por incapacidade permanente e a pensão por morte. Aqui uma tabelinha que a gente resume só para demonstrar, né, como tem perda, né, tanto na incapacidade permanente quanto na pensão por morte. Então, quanto menos tempo tem o servidor, quanto maior o salário, mais perda, né? A perda na pensão por morte é ainda mais severa. E a pensão ainda tem um detalhe, né, pessoal? Porque ali a gente viu a regra de cálculo, a gente viu quanto o valor diminui. Mas, além disso, a vitaliciedade dessa pensão ela é exceção, né? Ela só para o cônjuge acima, a partir de 46 anos. Então, além do valor ficar pequeno, você tem toda uma questão de até quando o seu beneficiário, a sua família, o seu dependente econômico vai ter alguma coisa para receber. Então, é o tipo de benefício que precisa ser amparado, precisa ser devidamente complementado hoje em dia. Agora sim, a gente entra no tema aí de migração. Tivemos aí no dia 25 de maio a MP 1119, que deixou muita gente sem dormir até hoje. Tem muita gente que não está dormindo porque está trabalhando demais, porque está preocupado demais, porque tem informação demais, né? E a gente está aqui para tentar ajudar nesse sentido. Bom, a gente já viu aquelas três grupos de servidores, né? Então, hoje, quem está com a possibilidade da integralidade, da paridade, ou aquele que está submetido à média das remunerações, pode migrar para o regime de previdência complementar. Ao migrar para o regime de previdência complementar, né, o servidor passa a contribuir para o teto do INSS, o seu benefício fica submetido ao teto e ele tem como forma de compensação para a União o benefício especial, que é uma compensação em razão de tudo que ele contribuiu até a data da migração, acima do teto do regime geral de previdência social. Aqueles que migrarem e aderirem à FUNPRESP, migrar não é aderir, então aquele que migrou e depois de migrar entendeu que é importante aderir à FUNPRESP, ainda além dessas duas fontes aí, vai ter o benefício da FUNPRESP também, tá, pessoal? Então, migração não é sinônimo de adesão. A gente está aqui para ajudar vocês nessa tomada de decisão de migrar, mas aí, migrando, aí eu posso dizer como FUNPRESP, que tenho convicção de que se migrar, não tem por que não aderir. Não tem por que não aderir. Uns vão ter muitas vantagens, outros vão ter vantagens, mas todo mundo se beneficia aderindo à FUNPRESP. Mas a decisão de migrar, claro que é a decisão anterior, a gente está aqui para ajudar vocês também com isso. A gente vai mostrar alguns comparativos agora, e é importante ressaltar
que os servidores são 3 pilares, né, que vocês têm que avaliar quando pensarem em migração. Primeiro pilar é, tá, migrei, qual vai ser o meu salário líquido a partir de agora? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é, qual a expectativa de benefício de aposentadoria que eu vou receber, né? E o terceiro pilar é, como fica a mitigação desses riscos sociais de morte e de invalidez? O que que eu posso fazer, o que que eu tenho, né, para poder proteger a minha família e a mim mesmo, no caso de uma invalidez, fazendo essa movimentação, dado que a gente já viu que a situação no regime próprio não é tão favorável assim, principalmente na pensão por morte, mas na invalidez também não é legal e, de novo, né, vale para qualquer servidor. Diferente da aposentadoria voluntária, que alguns, por exemplo, ainda têm uma expectativa de alcançar a integralidade, falou em risco, não tem mais isso. A regra é a mesma para todo mundo. Então, esses 3 pilares são muito importantes, é o que a gente vai tratar aqui nesse momento. Primeiro, olhando para um salário líquido, aqui, pessoal, de novo, é um exemplo, tá? A gente vai trazer exemplos, tentando generalizar, tentando construir um exemplo genérico, mas que converse, tenha sinergia com o público que está aqui com a gente hoje. Mas os casos particulares, individuais, de novo, falem com as nossas assessoras, a Cíntia está aqui, as meninas estão aqui, troquem contatos, elas estão à disposição para fazer quantas simulações, consultorias forem necessárias, de trás para frente, de frente para trás, individual, em grupo, remoto, presencial, do jeito que der. Não pode ficar sem informação, ok? Bom, aqui a gente então colocou um exemplo de um servidor que tenha uma remuneração de 18 mil reais. Okay? Então, o nosso foco aqui nessa tela é olhar o salário líquido. Então, o servidor que não migra e tem uma remuneração de 18 mil reais, ele vai ter a contribuição lá pela tabela progressiva de contribuição do regime próprio, de 2.528,01, vai pagar o imposto de renda de 3.385 e tem um salário líquido estimado aí de R$ 12.086,55. O servidor que migra e adere à FUNPRESP, ele passa a contribuir sobre o teto, por isso que o valor da contribuição diminui bastante. Ele vai ter a contribuição à FUNPRESP, a gente vai ver mais à frente como isso funciona, e ele vai pagar o imposto de renda no valor de 3.612. Vejam que o valor do imposto de renda aumentou. Ué, Fernando, por que ele está pagando mais imposto de renda aqui? Porque a base dedutível dele está menor, né? Vejam que se eu somar os 873 da FUNPRESP mais os 828 do regime próprio, ainda está longe daqueles R$ 2.500 da coluna anterior. Né? Por isso que lá ele paga menos imposto de renda, porque ele deduz mais. Mas o salário líquido aqui é maior. Então vejam que a gente tem aí um acréscimo de 5%, R$ 600 de diferença aí entre um salário líquido e outro. E por fim, para aquele servidor que migra e não adere à FUNPRESP, ele só faz o exercício de imigração, ele tem um salário líquido ainda um pouco maior, né? Ele não tem a contribuição à FUNPRESP, ele vai pagar imposto de renda de R$ 3.852, mas ele tem um salário líquido de R$ 13.318,78. E aí é que vem a importância dessa assistência, né? Se a gente olha para essa tela e avalia objetivamente onde eu tenho maior salário líquido, a conclusão aqui é óbvia, né? Que vai ter o maior salário líquido aquele que migrou e não aderiu à FUNPRESP. Contudo, essa é uma análise muito rasa, né? Por quê? A gente tem que considerar que essa pequena diferença de R$ 632, vejam, tá vendo ali a contribuição à FUNPRESP? R$ 873, né? A partir do momento que você migra e adere, a União, o Cefet, vai pagar para você mais R$ 873,02. Só aí já pagou a diferença de 600 que estava ali embaixo. Além disso, você, servidor, deve se preocupar com o seguinte: com esses R$ 632,94 dessa diferença, você teria que, sozinho, investir em alguma coisa que fosse complementar a tua aposentadoria lá na frente e ainda por cima, muito provavelmente, ter que contratar no mercado um seguro de vida, um seguro contra invalidez, que eu acho muito pouco provável que com R$ 632 você conseguiria fazer isso de uma maneira consistente, tá? Então,
a gente viu com muita facilidade que nesse exemplo aqui do salário líquido, em que pese a última opção ser objetivamente maior, mas ela não seria o melhor caminho. Não seria o melhor caminho porque você abriria a mão de ter a contrapartida do seu órgão de vinculação, né? E abriria a mão de ter benefícios vitalícios, né? Na Funpresp, o servidor que migra e que ganha acima do teto do INSS, acima dos R$ 7.087,22, a gente vai ver já na frente, só antecipando um pouco, ele entra numa categoria chamada ativo normal, em que ele tem benefícios vitalícios, tanto de aposentadoria quanto de aposentadoria de incapacidade permanente e pensão por morte. E só esse, além da contrapartida do seu órgão de vinculação. Então, só esse servidor que migra e ganha uma remuneração acima do teto tem essa garantia aqui na Funpresp, tá? Então, a gente vê aqui a importância de ter uma visão mais analítica, tá? Com relação aos benefícios de aposentadoria, né? Qual a expectativa que a gente trouxe aqui? Então, a gente Fernando, colocou... Oi, pode falar. posso te fazer uma dúvida? Desculpa te Não, quantas você interromper. precisar. Vamos nessa. Essa contribuição, além da nossa contribuição, a contribuição do órgão, do governo junto, isso é para todos os servidores ou é apenas para professores? Não, é para todos os servidores. Para todos? Todo servidor público federal Ah, que ok. faz adesão à Funpresp e tem uma remuneração acima do teto, ele tem a contrapartida da União, tá? Beleza. Não é só Obrigado. para... Tá bom? De nada, que isso. Mas a gente tem um carinho especial com os professores, tá? Hoje nós somos quase 100 mil participantes ativos e a maioria são professores. Então, professor, com a gente sempre estende o tapete vermelho aqui para os professores. Com relação aos benefícios de aposentadoria, então, a gente simulou, tá? Aqui, é só uma simulação, uma remuneração de R$ 18.000. Aqui, uma pessoa que ingressou no serviço público lá em 2010, com 45 anos de idade, tá? Professor. Então, a gente vai ver aqui a expectativa de aposentadoria, ok? Bom, a pessoa que não migra, né? Ela vai ter aí uma aposentadoria estimada, dadas as regras atuais, de R$ 16.707,40. Vai ter a contribuição do inativo, é importante ressaltar isso. Hoje o servidor paga a contribuição previdenciária quando está na ativa e quando se aposenta também, tá? Exceto aquele servidor que migra. O que migra não tem mais essa contribuição. Paga o imposto de renda de R$ 3.316 e tem uma expectativa de aposentadoria líquida de R$ 11.904,63. O servidor que migra e adere à Funpresp, ele tem o teto, R$ 7.087,22, um benefício especial estimado, tá, pessoal? Aqui a gente considerou, nesse histórico desse servidor aí que tem cerca de 12 anos de serviço público, que hoje está com uma remuneração de 18 mil, mas a gente estimou que de 2010 para cá uma linha crescente, né? Então, aqui é só uma estimativa. Eu não estou dizendo que o benefício especial vai ser esse, vocês têm acesso a essa informação no SIGEP, mas foi um benefício estimado pelo que a gente acompanha aí na prática. Então, tem ali um valor de R$ 4.388 e tem o benefício da Funpresp de R$ 3.414. Então, juntando essas três parcelas, né, e deduzindo aí o imposto de renda, esse servidor teria uma expectativa de aposentadoria de R$ 12.262,21, R$ 357 a mais do que a aposentadoria do regime próprio. E se ele migra e não adere, ele tem lá o benefício especial, o teto do INSS, paga o imposto de renda e vai ter uma expectativa de aposentadoria de R$ 9.189 menor do que aquela que ele receberia não migrando, tá? Então, aqui é um exercício também, um exemplo para a gente ver os efeitos aí no momento de aposentadoria. Com relação aos reajustes, né? Isso também é bem importante. Como é que ficam os reajustes dos benefícios após a migração? Os benefícios do regime próprio, limitados ao teto, e o benefício especial vão ser atualizados, reajustados anualmente pelo INPC. A Funpresp é anualmente pela rentabilidade do plano, e quando a gente fala dos benefícios não programados, de morte e de invalidez,
pelo IPCA, né? E aí tem um dado que eu acho bem interessante da gente refletir no âmbito do serviço público em geral, qual foi o reajuste que vocês tiveram na remuneração de vocês nos últimos 9 anos, né? A gente está vendo aqui que na aposentadoria, para aquelas pessoas que optam pela migração, ela vai ter lá o INPC, né? E na FUNPRESP a rentabilidade do plano. Nos últimos 9 anos, para vocês terem uma ideia, o INPC teve uma variação positiva de 76% e a FUNPRESP de 145%. Se a gente pegar a última janela de migração de 2019 para cá, a gente vai ter aproximadamente aí um INPC com 20% e a FUNPRESP com 22%, 23%. É muito difícil, com certeza o servidor público não teve esse reajuste, né? Então, esse é um outro dado importante que a gente precisa sempre valorizar aquela premissa, né, do valor do dinheiro no tempo. Eu preciso, de alguma forma, manter, né, o meu poder de compra. É lógico que isso é uma missão difícil, né, no momento que a gente está passando no país, mas tudo aquilo que a gente puder incrementar, saber que ajuda na manutenção da nossa própria sobrevivência, do nosso dia a dia, independente de valor de salário, né, é importante. Então, acho que isso também compõe essa tomada de decisão nesse momento, saber que, na prática, você consegue ver que nos últimos anos, por exemplo, para quem migrou lá e eventualmente logo se aposentou, ele já teve um ganho que hoje os servidores não têm. Bom, isso a gente sempre gosta de reforçar, né? A migração é irrevogável e irretratável. Então, não é, eu migrei hoje, mas agora eu vou desmigrar, né? Não existe o desmigrar. Então, migrou, está migrado, é uma opção irrevogável e irretratável. E migrar, não, como eu já disse, não significa aderir à FUNPRESP. Ainda que você possa fazer isso de uma maneira muito rápida, quase concomitante, mas são coisas diferentes, né? A gente está aqui sempre disposto a conversar com vocês, inclusive sobre o regime próprio, não só sobre a FUNPRESP, mas é comum as pessoas fazerem essa confusão. Eu já conversei com um servidor que achava que a FUNPRESP que pagava o benefício especial, mas são coisas completamente apartadas e completamente diferentes, tá? O prazo dessa janela é mais curto do que o das janelas anteriores, né? É um prazo aí de alguns meses, então a expectativa é 30 de novembro esse prazo estar encerrado. Como é que a pessoa faz para migrar, né? Para quem tiver interesse? É uma pergunta comum. Hoje você consegue fazer isso pelo CIGEP, então entra no CIGEP, lá em gestão de pessoas, previdência, gerenciar plano, optar por vinculação ao RPC. E você também pode aderir à FUNPRESP pelo CIGEP, no mesmo lugar, lá na opção de aderir. E a gente tem, mais uma vez aqui que reforçar, que você pode fazer não a migração, mas a adesão por meio do nosso time de assessores. Então, se você quiser fazer adesão de forma assistida, fazer seus cálculos, não fazer sozinho, poder discutir, poder criar cenários, você pode fazer adesão também pelos nossos assessores. Algumas pessoas, quem já é aderido ao FUNPRESP, hoje na palestra de manhã uma pessoa me perguntou isso, falou, Fernando, eu já sou aderido ao FUNPRESP, eu sou ativo alternativo, que é aquele que não tem a contrapartida da União, porque ele não entrou depois de 2013. Era um servidor antigo, ganha muito acima do teto, mas ele não era da categoria ativo normal em razão do momento que ele ingressou no serviço público. Para essas pessoas, né, se nós tivermos aqui colegas que estão nessa situação, nos assistindo hoje, com relação à FUNPRESP, se você decide migrar, não precisa fazer nada, porque você vai ter uma transição automática de categoria. Então, se você é um servidor hoje, aí no Cefet, que já é aderido ao FUNPRESP, na condição de ativo alternativo, e você ganha acima do teto, se você migrar, automaticamente você vira um ativo normal. Então, com relação à FUNPRESP, numa situação dessa, você não precisa fazer nada, tá? Algumas perguntas que a gente costuma ouvir, né? Eu posso migrar e não aderir à FUNPRESP? Pode, claro que pode. Mas você tem que lembrar que os seus benefícios vão estar limitados ao teto, você não vai abrir mão da contrapartida da União e você tem que pensar se você vai ter recursos próprios e a expertise necessária para investir em ativos que vão te garantir um complemento lá na frente. A gente não está falando de uma coisa para daqui a 3 meses, na maioria dos casos, estamos falando de anos, tá?
Então, tem que parar para pensar nisso. Fora a proteção da família, né, com os benefícios de risco. É possível aderir ao FUNPRESP sem migrar? Sim, como ativo alternativo, eu acabei de falar aqui. Existe contribuição do inativo sobre o benefício especial? Não existe contribuição do inativo sobre o benefício especial, não incide contribuição previdenciária sobre o benefício especial, só imposto de renda. E se sair do serviço público, eu tenho direito ao benefício especial? Não tem direito, assim como não tem direito a nada que você pagou até hoje para o regime próprio, né? Diferente da FUNPRESP, que é aquela parcela que você contribui, que sai do seu bolso, é sua, e aquela que a União paga para você, parte dela também é sua, se você eventualmente sair do serviço público, tá? Então, são algumas perguntas frequentes. Aqui é só uma rápida fotografia do universo, do ecossistema da Cefet Minas Gerais dentro da FUNPRESP. Então, nós temos hoje 308 famílias que já estão protegidas, são servidores participantes da FUNPRESP. 282, a grande maioria, estão na categoria ativo normal, são aqueles que têm a contrapartida da União e têm os benefícios pagos de forma vitalícia, inclusive para invalidez e morte. E temos aí mais 26 servidores que são participantes ativos alternativos, né? E a ideia é que a gente possa estender essa proteção à maior quantidade possível de famílias aí do Cefet. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Podemos continuar? Agora a gente vai falar mais efetivamente da FUNPRESP. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Meninas, Boa tarde, querem Fernando. contribuir com alguma coisa? Boa tarde. Geraldo. Tudo bom, Não, Geraldo? Joia. Eu queria só, qual a diferença que tem entre o alternativo RPC e RPPS, que eu não entendi? Só um momento. O alternativo RPC é aquele servidor que entrou no serviço público já depois de 2013, depois de instituído o regime de previdência complementar, mas ele ganha abaixo do teto. Tá? O ativo alternativo RPPS é aquele que, independente de quanto ele ganha, ele entrou no serviço público antes de 2013. Tá? Na prática, é a mesma coisa, eles estão na mesma categoria. Aqui é só para identificar o momento. Tá bom? Tá, joia, obrigado. Só Beleza? contribuição previdenciária e contribuição de vida e de invalidez, talvez, é isso, né? Aí o ativo alternativo, ele não tem a contrapartida da União, então nenhum desses dois aqui, tá? A regra é a mesma para os dois aqui. Eles não têm a contrapartida da União e não têm a proteção contra a morte e contra a invalidez de forma vitalícia, tá? Eles literalmente têm o saldo de conta, que é o funcionamento de um plano de previdência normal. Qualquer um, se eu for no seu banco contratar uma previdência privada, um PGBL, vai ser assim, né? O ativo normal ele tem uma condição diferente pelo fato dele receber uma remuneração acima do teto do INSS. Tá bom? Obrigado. Nada. Fernando, Diga. uma outra dúvida, de novo aqui, Ramon. Essa Oi, Ramon. contrapartida da União, ela só acontece, então, quando a remuneração do servidor é acima do teto do INSS. Exatamente. Se ela for abaixo do teto, não tem contrapartida da União, não. Não tem, porque vai ser uma outra categoria de participante, vai ser o ativo alternativo, tá? A gente vai ver já no slide logo aqui à frente como é que funciona isso, tá? Beleza. Para vocês entenderem direitinho, mas é exatamente o que você falou, tá certinho. Ok, Tá? obrigado. Falando um pouco da FUNPRESP, só um minutinho, beber uma aguinha. Nós somos hoje, então, 90 mil participantes ativos, a maioria professores, como eu falei. Nós temos aí já, apesar da FUNPRESP ser uma entidade jovem, né, com 9 anos, mas já temos 266 famílias assistidas, ou seja, 266 pessoas que estão recebendo aposentadoria ou pensão, né? E temos aí hoje mais de 5 bi caminhando para 6 bilhões de reais de patrimônio investido. A FUNPRESP é um fortíssimo investidor institucional dentro do sistema de previdência fechada, né? Nós temos, perante o nosso órgão regulador principal, que é a Previc, nós somos considerados uma entidade sistematicamente importante para o sistema, pelo porte e pelo volume de recursos. Isso significa que tem uma cadeirinha da Previc lá dentro da FUNPRESP, e nós somos mais fiscalizados do que outras entidades. Isso é ótimo para os participantes. Não só a FUNPRESP, né? Todas as entidades que têm essa classificação de sistematicamente importante
elas têm ali um Big Brother da Previc e sem perder de vista todos os outros órgãos de fiscalização e controle, TCU, CGU, Banco Central, CVM, enfim. Mas do ponto de vista da natureza da entidade, enquanto entidade fechada, o principal órgão regulador é a Previc e ela tem uma cadeirinha lá dentro da FUNPRESP. Aqui, trazendo para vocês um dado importante, mesmo a gente ainda tentando aí sair, né, do momento de pandemia e de todas as consequências macroeconômicas e sociais que esse evento mundial trouxe, a FUNPRESP continua ali par e passo com o seu benchmark, que é o IPCA+4. A gente vê que ao longo do tempo, né, a gente vem entregando uma rentabilidade consistente, batendo todos os índices, Bovespa, dólar, poupança nem se fala, títulos públicos em geral. Para vocês terem uma ideia, a FUNPRESP devolveu à União, e quando a entidade foi criada, né, existe um aporte, né, da União para a entidade poder funcionar, e a previsão dentro do plano e da estimativa da entidade era que esses recursos fossem devolvidos em 2023, no ano que vem, e a FUNPRESP devolveu 5 anos antes. Em 2018, ela devolveu, ela atingiu o seu break-even, seu ponto de equilíbrio. Isso é uma prova, né, material de como a gestão da entidade tem sido responsável e assertiva. Nós hoje temos 185 patrocinadores, entre eles o Cefet. Eu trago essa tela para falar um pouco sobre a importância disso, né? Da gente ter os servidores que compõem os órgãos de controle e fiscalização, e aí isso é para mostrar para você, servidor federal, que já é aderido ou que pensa em aderir, do ponto de vista da credibilidade da entidade. Então, nós somos muito mais fiscalizados do que uma entidade de previdência que não esteja nessa seara do servidor público federal. E mais do que isso, os servidores que compõem esses órgãos de fiscalização e controle são participantes da FUNPRESP. Então, em última instância, o servidor está tomando conta do seu próprio dinheiro. Então, eu acho isso ótimo, acho fantástico para os próprios servidores, né? Mais uma prova aí de que, do ponto de vista da governança, a entidade está no caminho certo. Aqui a nossa estrutura de governança, que é dada muito em razão de sermos uma entidade sistematicamente importante. Então, todos esses comitês de assessoramento, auditoria externa, auditoria interna, comitê de auditoria, mais do que isso, toda a diretoria executiva e todos os órgãos máximos de governança, que são os conselhos, são formados por servidores de carreira e que são participantes do plano. Então, a representatividade do servidor público dentro da FUNPRESP é de 100%. Então, quando a gente fala que a FUNPRESP foi criada para o servidor e ele é o dono, não é a conversa de vendedor e não é só porque ela foi criada por lei com essa destinação. A formatação dela diz mais do que isso. Tá? Quem está lá são servidores. Nós temos, por exemplo, no Conselho Fiscal, nós temos professores, no Conselho Deliberativo nós temos professores, o nosso diretor de seguridade é professor da Universidade de Pernambuco, Cícero, então, e assim como outras carreiras estão representadas, polícia, Previc e tantas outras, tá? Então, é só para vocês conhecerem um pouquinho dessa parte da governança da entidade. Agora sim, os benefícios da FUNPRESP, né? Como eu tinha falado com vocês, a gente tem 2 categorias de participantes. O participante ativo normal, que é aquele que tem a contrapartida da União, a gente vai começar por ele, tá? Como é que a gente calcula o valor de contribuição? O servidor pensa, pois, quanto que eu vou pagar, quanto que eu vou contribuir para a FUNPRESP, né? Como é que funciona isso? A gente faz um cálculo para encontrar o que a gente chama de salário de participação. Tem uma premissa aqui que é importante a gente não perder de vista. A FUNPRESP, efetivamente, os planos da FUNPRESP, eles têm por objetivo complementar aquilo que o servidor vai receber lá do regime próprio. Tá? Isso é uma premissa importante. Então, o que é o salário de participação? Lembra que o servidor, aqui, ele está contribuindo para o teto, né? Numa realidade dessa daqui. Está lá submetido ao teto. O que é o salário de participação? É a remuneração do servidor menos o teto, ok? Porque o teto ele já vai receber. Então, é a remuneração do servidor menos o teto. Nesse exemplo aqui, a gente incrementou ali a remuneração do servidor para facilitar a conta, seria um salário de 18 mil.
Então, ele teria um salário de participação de R$11 mil. Sobre esse salário de participação, são aplicadas alíquota ou de 7,5%, ou de 8%, ou de 8,5%. Claro que é melhor a de 8,5%, porque a contrapartida da União é de 1 para 1 em qualquer caso, em qualquer uma delas, tá? Então, 8,5% de R$11 mil, esse servidor contribuiria para a FUNPRESP com R$935 e teria mais de R$935 do patrocinador. Lá no contra-cheque, ele já poderia ver também a dedução fiscal. Esses R$935, eles representariam aí uma economia de R$257,12, que nada mais é do que 27,5 de 935. Então, o ativo normal, ele tem essa contrapartida, ele é aquele servidor que entrou pós 2013 com remuneração acima do teto ou que migrou de regime previdenciário com remuneração acima do teto. Ok? Então, é assim que a gente calcula a contribuição do patrocinador e do participante. Como é que é a distribuição dessa contribuição? Ah, Fernando, então estou pagando lá 900 mil, mais 900 do Cefet. Como é que é isso? Vai tudo para minha conta? Quanto custa, né, ser participante da FUNPRESP? A FUNPRESP opera, pessoal, com custo baixo, muito baixo. Vou até avançar um slide para falar desse tema. A única coisa que a FUNPRESP cobra é taxa de carregamento. A FUNPRESP não trabalha com taxa de administração. A taxa de administração ela é muito mais onerosa para o participante, dado que a gente está falando de um investimento de longo prazo. A taxa de administração ela incide sobre o patrimônio do plano, né? A taxa de carregamento é sobre a contribuição. Se você for fazer, por exemplo, uma previdência privada no seu banco, um PGBL, você certamente vai ter taxa de administração e, em alguns casos, vai ter as duas, administração e carregamento. Na FUNPRESP é só taxa de carregamento e ela é escalonada. Ela começa em 7% do valor da contribuição e, a partir do 7º ano, ela é de 2,5% do valor da contribuição. Então, é um custo muito baixo. E com outro detalhe, pessoal, lembrem que aqui a gente está falando dessa contribuição, tá? Essa contribuição aqui. Mas imagine o seguinte cenário. O servidor paga R$ 935, mas ele tem lá outras atividades, de vez em quando ele faz umas contribuições facultativas à FUNPRESP, bota lá mais R$ 300, mais 200, mais 500. Sobre esse valor é zero custeio, é gestão de graça para você. Não tem custo em cima, não incide nenhuma taxa. Ah, Fernando, eu tinha uma previdência lá no Banco do Brasil e fiz uma portabilidade para a FUNPRESP para incrementar o meu saldo de conta. Zero taxa sobre a portabilidade. Ah, Fernando, eu recebi uma grana aí e resolvi pegar parte dela e fazer um aporte aqui na FUNPRESP. Zero taxa de carregamento sobre esse recurso. Só é cobrada a taxa de carregamento sobre essa contribuição obrigatória aí, todo mês que sai lá, para a qual tem a contrapartida do patrocinador, ok? Então, o custo da FUNPRESP é muito baixo. Então, de 7 a 2,5, a depender do tempo que o participante esteja no plano, vai para a taxa de carregamento, é para que eu possa estar aqui falando com você, para que a gente tenha toda a nossa operação em andamento. Aqui é uma das grandes diferenças, pessoal. 12,94% do valor da contribuição vai para o Fundo Coletivo de Benefícios Extraordinários, o FCBE. Para que serve esse fundo? Para garantir que o servidor ativo normal tenha em todos os seus benefícios a vitaliciedade, que é a sobrevida que a gente chama, né? A FUNPRESP é um plano de previdência com contribuição definida, em que você vai contribuir, seu patrocinador vai contribuir, você vai juntar dinheiro ao longo do tempo, isso vai ser capitalizado e no final você vai ter um montante, né? Em qualquer lugar, esse sistema ele termina como? Quando acabar o dinheiro. Estou recebendo, acabou o dinheiro, acabou o pagamento. Na FUNPRESP, não. O ativo normal, ele tem o benefício da sobrevida, tá? Tanto ele quanto o beneficiário. A gente vai ver mais à frente que os benefícios de aposentadoria e as pensões são vitalícias graças ao fundo coletivo. O ativo alternativo não tem acesso a esse fundo coletivo, nem a contrapartida do patrocinador. E, por fim, de 80% a 84% da contribuição, aí sim vai para a reserva de aposentadoria. Essa variação aí é por causa da variação da taxa de carregamento, tá? Então, benefícios vitalícios, contas individuais.
Aqui eu coloquei um exemplo, tá, de uma contribuição aí de 20 anos no servidor, né, na casa dos 45 anos, para a sua aposentadoria, para o complemento de aposentadoria, né? Então, ele formaria um montante aí de aproximadamente 650 mil, que ele poderia, inclusive, a parte dele receber à vista, se quisesse, a parte referente ao que ele contribuiu, mas esses 650 mil trariam aí um benefício estimado de R$ 3.555, bem próximo do que a gente viu lá nas simulações, né? Que era 3 mil e alguma coisa também, bem próximo. E aqui é importante a gente fazer sempre essa ressalva. Esse aqui é um complemento, né? E como é que funciona Por que que esse benefício é vitalício, né? Eu não sei se nós temos aqui com a gente hoje algum atuário estatístico ou alguma formação nesse sentido, mas era só para dizer que é um cálculo na linha do cálculo de renda por prazo indeterminado, o cálculo atuarial. Então, o que que a gente faz aqui? Fernando se aposentou hoje, por exemplo, tem 65 anos de idade. Eu vou fazer um cálculo para vinculado à expectativa de vida do Fernando. Qual a expectativa de vida do Fernando hoje, aos 65 anos? Na tábua que a FUNPRESP usa, é viver até os 85, ter uma sobrevida aí de 20 anos. Pô, legal. Daqui a um ano, eu vou recalcular de novo o benefício do Fernando com base na expectativa de vida. Então, anualmente, isso é recalculado. Quando o Fernando atinge a expectativa de vida, o Fernando chegou na expectativa de vida. E agora? Agora, o Fernando vai receber vitaliciamente 80% do último benefício que ele recebia, tá? Que é o benefício de sobrevida. E isso vai valer também, a gente vai ver, para a aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente, perdão, e para a pensão por morte. Então, o ativo normal, ele não deixa de receber benefício. Na aposentadoria por invalidez, né, ou incapacidade permanente, qual que vai ser o cálculo que a gente vai fazer? Lembra do salário de participação que a gente calculou aqui, ó? Olha lá, os 11 mil? Qual é o cálculo para aposentadoria por invalidez? Eu vou ter a média do salário de participação. Aqui, pessoal, eu estou trazendo num contexto de migração, tá bom? Então, considerando que a pessoa vai migrar, qual vai ser esse cálculo? Média dos salários de participação, aqueles 11 mil lá, menos o benefício especial. Lembra que a gente estimou o benefício especial 4 mil e poucos reais lá no nosso exemplo, no início da apresentação? Então, 11 mil menos os 4 mil e pouco, vezes 80%. Então, eu vou ter aí um salário de participação de R$ 6.600, 80% disso daria aí uma aposentadoria por invalidez de 5.200. Então, se esse servidor estivesse efetivamente inválido, o que que ele ia ter? Ele ia ter aposentadoria por invalidez lá no regime próprio, ele ia ter o benefício especial, mais esse valor aqui de R$ 5.289, ok? Quando ele atinge a expectativa de vida, ele passa a receber 80% do último benefício que ele recebeu de forma vitalícia. E dois detalhes aqui. O primeiro, que independe da reserva acumulada. Isso faz toda a diferença, pessoal. Na pensão por morte é a mesma coisa. De novo, para comparar laranja com laranja. Se você migrar, por exemplo, e não adere à FUNPRESP, contrata um plano de previdência lá no seu banco de relacionamento. Como é que funciona no plano de previdência? Em qualquer um deles. É saldo de conta. Então, vamos supor que você, né, contratou lá e 2 anos depois veio a ficar inválido ou veio a falecer. O que que você ou o seu beneficiário vai receber? O saldo de conta que tinha lá. Se você estava no início ainda do plano, tinha pouco recurso lá investido, 2, 5, 10 mil reais, é isso que você ou a tua família vai receber e mais nada, porque é saldo de conta. Aqui na FUNPRESP, não. Independentemente da reserva que você acumulou, em função do fundo coletivo, você tem um benefício. No caso da invalidez, tem uma carência de 12 meses. Então, o servidor adere à FUNPRESP hoje, ele tem 12 meses de carência para esse benefício de aposentadoria, mas a gente tem uma solução para isso. Na pensão por morte não tem carência, tá? Então, na pensão por morte, a lógica é exatamente a mesma. O que que muda? Ao invés de ser 80% do salário de participação, é 70% do salário de participação.
tá? Então, não muda, teria uma pensão vitalícia e a mesma coisa. Atingiu a expectativa de vida, passa a receber 80% do último benefício, também independe da reserva acumulada. O servidor migrou, aderiu, contribuiu com a FUNPRESP 2 meses e, infelizmente, veio a óbito. Não importa. Ele vai receber, é esse cálculo que vai ser feito. Média do salário de participação, menos o benefício especial, está dada aí a pensão desse servidor, que às vezes poderia não ter nem R$ 2.000 no saldo de conta, mas o seu beneficiário vai receber uma pensão vitalícia. Isso faz muita diferença na vida de uma família, pessoal. Na pensão aqui é a mesma coisa, tá? Ele receberia o quê? A pensão por morte no regime próprio, o benefício especial, mais essa pensão aqui na FUNPRESP, ok? Aqui a gente passa rapidamente pelo ativo alternativo. Então, como eu falei, o ativo alternativo é aquele que ou ganha abaixo do teto ou entrou no serviço público antes de 2013. Então, ele não tem contrapartida da União, nem tem acesso ao fundo coletivo para essas proteções de morte e invalidez. Ele tem um valor mínimo de referência para aplicação do percentual de contribuição, que é R$ 126,25, e o valor máximo pode ser a remuneração dele. Eu quero que meu salário de participação seja os 18 mil que eu recebo aqui, ok? Ele tem a mesma dedução fiscal no contra-cheque, a gente vai ver que ele tem um percentual maior que vai para a reserva, porque não tem o fundo coletivo, tá? Mas todos os benefícios desse servidor da categoria ativo alternativo são restritos ao saldo de conta. É o saldo de conta. O que você tem na reserva? Tem dinheiro lá? É isso que você vai receber. Acabou o dinheiro, acabou. Não tem mais, é saldo de conta, tá? Não pode se socorrer lá do fundo coletivo. Mas, em razão da nossa escala hoje, o que a FUNPRESP conseguiu de solução, inicialmente pensando lá no ativo normal, que tem carência para invalidez, e no ativo alternativo, mas isso vale para os dois, e eu não conheço nenhum ativo normal que fez isso só por 12 meses e depois cancelou. FUNPRESP foi ao mercado e conseguiu viabilizar uma proteção, não é um seguro de vida exatamente, porque inclusive o valor pago tem dedução fiscal, mas a gente conseguiu uma condição sui generis, tá? Se vocês simularem o mais parecido com isso é seguro de vida, vocês não vão encontrar nesse valor. Podem procurar, podem ficar à vontade de pesquisar. Hoje, uma pessoa de 40 anos paga R$ 10,44 para ter um capital de R$ 100 mil para cobertura de morte. Ou ela paga R$ 17,65 para ter R$ 100 mil de morte e invalidez. Ou mais, ela paga R$ 176 para ter R$ 1 milhão de cobertura extra. Essa contratação da parcela adicional de risco, ela é facultativa, ela tem dedução fiscal, isso é muito bom. E como é que é a forma de recebimento dela? É importante vocês saberem. Na FUNPRESP, pessoal, a gente acabou de ver o benefício de pensão por morte, por exemplo. Quem é o beneficiário na FUNPRESP? Eu posso escolher qualquer pessoa? Não. Na FUNPRESP, o beneficiário é o mesmo beneficiário da pensão por morte lá no regime próprio. Então, na FUNPRESP você não indica um beneficiário nem altera. Quem tiver lá considerado no regime próprio é a pessoa que vai receber. Então, num caso desse aqui, por exemplo, numa eventual morte, não é aquela sistemática do seguro de vida, que, pô, morreu, eu tinha contratado R$ 1 milhão, minha mãe, minha filha, minha família vai receber lá R$ 1 milhão. Não, esse R$ 1 milhão, a partir do momento que acontece o fato gerador, ele é incrementado, aportado lá dentro do seu saldo de conta da FUNPRESP. E ele vai ser pago dentro da lógica daquele benefício conforme o regulamento do plano. Tá? Então, eu tinha R$ 500 mil, faleci, e eu tinha uma parcela adicional de risco para a morte de R$ 1 milhão. Meu saldo de 500 mil vai passar a ser de R$ 1,5 milhão, grosso modo, tá? Essa é a sistemática e aí vai ser dado o tratamento ao benefício. Então, é uma contratação facultativa, mas ela é importante porque se o servidor entende, por exemplo, eu fiz as contas aqui e acho que se acontecesse comigo um evento de invalidez, estaria suficiente o que eu tenho aqui como ativo normal. Mas, poxa, você tem 12 meses de carência, pensa bem, porque é muito barato e ainda tem dedução fiscal. Você não consegue resgatar esse valor, tá? Porque é um valor referente a um capital. Então, ele não compõe reserva. Mas você se beneficia dele todo mês
abatendo da base de cálculo do imposto de renda, tá? E não tem solução mais barata do que essa, nesses moldes, nesse sentido. E, por fim, como a gente trabalha sempre com foco no participante, o que mais que a FUNPRESP tem de interessante? E aqui vale para o ativo normal, para o ativo alternativo, para qualquer um. Nós temos a nossa plataforma de cashback, ou seja, você compra hoje, comprei uma geladeira lá no Magazine Luiza. Cada loja tem o seu percentual de cashback, então, em cima do que eu paguei pela minha geladeira, eu vou ter um percentual que vai voltar para o meu plano de previdência na FUNPRESP, sob a forma de uma contribuição facultativa. Então, aquele desconto, aquele cashback que a Magazine Luiza me deu, vai direto para a sua conta na FUNPRESP. A gente tem um empréstimo consignado com as menores taxas do mercado. O empréstimo consignado, ele é um recurso muito barato para o participante e ele também compõe o portfólio de investimento da entidade. Então, quando o participante pega empréstimo na FUNPRESP, aquilo que ele paga pelo empréstimo retorna para ele mesmo, porque o empréstimo é uma das fontes, né, de investimento da entidade. Nós temos hoje, pessoal, uma coisa que é muito rara em fundo fechado de previdência, como é a FUNPRESP, que é a liquidez. A gente criou, ano passado, o benefício previdenciário temporário. O que significa isso? Significa que, se você fizer contribuições facultativas, aporte ou trouxer recursos de portabilidade, você pode solicitar a qualquer tempo esses recursos sob forma de uma renda temporária. Então, imagina o seguinte, ó, é um caso real, eu tenho 2 filhos, uma filha de 7 anos e um filho de 3 meses, todos os dois já têm previdência, até o de 3 meses tem, mas se eu fosse servidor público federal, eu não sou, por isso não sou participante do plano da FUNPRESP, infelizmente, eu poderia, ao invés de ter contratado lá fora, eu poderia pensar assim, olha, eu quero fazer uma previdência de R$500 para a Malu e uma de 200 para o João. Então, todo mês eu vou colocar R$700 como contribuição facultativa aqui na FUNPRESP. E, sei lá, daqui a 10 anos eu quero que a Malu vá fazer um intercâmbio, eu quero realizar algum projeto de curto ou de médio prazo. Eu vou lá e solicito o benefício previdenciário temporário, tá? Então, isso serve tanto para um planejamento de curto e médio prazo, quanto para situações emergenciais. Caramba, tive um problemaço aqui agora, onde é que eu posso me socorrer? Poxa, tem lá as contribuições facultativas na FUNPRESP. Posso solicitar esse recurso para mim agora, né? Então, a FUNPRESP tem isso. Como eu disse, nós temos 80 assessores disponíveis em todos os estados do Brasil. Temos esse timaço aqui com vocês hoje, a Débora ao quadrado, mais a Valdenice, mais a Cíntia e todo o time de BH e de toda a região aí em Minas Gerais. O acompanhamento na FUNPRESP é feito por aplicativo, igual a conta corrente de um banco. Se eu perguntar aqui para vocês se alguém sabe dizer quanto pagou até hoje no regime próprio, ninguém vai saber. Se fosse regime geral, não saberia, porque é um recurso que simplesmente sai já, né? A gente paga a contribuição previdenciária. Se você sai do serviço público hoje, você não leva nada disso para você e você não tem nem ideia de quanto pagou. Aqui não, são contas individuais, você acompanha isso em tempo real, igual você acompanha a sua conta no seu banco. Temos o atendimento por WhatsApp, temos acesso para os amigos que estão aqui hoje, que trabalham na área de gestão de pessoas. Nós temos uma célula de atendimento exclusivo da área de pessoas que funciona lá na minha coordenação. A Débora, mais uma Débora, está aqui com a gente, lidera aí essa célula dentro da FUNPRESP, junto com a Bruna, que não está aqui com a gente hoje. Então, às vezes, o servidor vai no RH, precisa de alguma ajuda, pode ser, inclusive, qualquer tipo de coisa. Ó, eu queria, FUNPRESP, eu queria que você viesse aqui para fazer uma palestra dos meus servidores. Olha, eu tenho um servidor aqui que é participante do plano, teve problema na folha de pagamento, não entrou a contribuição, tem um servidor aqui que teve problema na hora da concessão do benefício, precisa resolver alguma coisa com a FUNPRESP. Tudo você pode falar com a nossa célula de atendimento exclusivo, né? Então, a gente está aqui para dar mais conforto e mostrar para o servidor que ele não está sozinho nessa empreitada. Temos o nosso 0800 também, temos a página de migração no site da FUNPRESP, você consegue saber, consegue simular também. A gente sempre faz a ressalva de que é importante fazer isso de maneira assistida. Não é que você não tenha condição, não estou falando isso, que você não é capaz de fazer sozinho, mas são muitos detalhes, muitas nuances
e às vezes você pode ter uma percepção equivocada. Então, faça isso junto com o assessor. Bom, essas eram as informações que eu queria trazer aqui para vocês e estou à disposição para quem quiser fazer mais perguntas, para outras dúvidas que não tenham sido colocadas até aqui. Um de cada vez, Fernando, sem briga, sem briga. Pode dizer, Márcio. Posso? Claro. Então tá joia. Obrigado. Bom, obrigado aí pela palestra, né? Foi muito proveitosa. Só que eu fiquei com dúvida aqui, né? Eu participo da FUNPRESP já há algum tempo como alternativa. Perfeito. E eu fico pensando nessa questão de migrar efetivamente, mas eu tenho uma dúvida com relação à contrapartida da instituição, porque eu não sei exatamente qual que é o limite disso, né? Se já tem, há um tempo atrás, eu tinha olhado, não tinha uma segurança. Eu queria que você pudesse aí me falar um pouco sobre essa questão. Tá. Bom, Márcio, a contrapartida, ela é uma prerrogativa, né, da entidade junto com o patrocinador, que é legal, está na lei, ela não existe uma perspectiva de mudar, amanhã não vai ter mais contrapartida da União. Não existe essa hipótese. E a contrapartida, ela acontece... como é que é o limite dessa contrapartida? O limite da contrapartida é o próprio salário de participação. Então, e os percentuais, né? Você tem 3 faixas de percentuais pré-definidas: 7,5%, 8% ou 8,5% de salário de participação. Salário de participação é a remuneração que você ganha hoje bruta, menos o teto vigente do INSS. Então, mudando o teto do INSS, pode afetar essa contrapartida, né? Porque o valor depende disso. Mudando a sua remuneração também. E você que já é aderido à FUNPRESP e na condição de ativo alternativo, caso venha optar pela migração, você transita automaticamente para a categoria de ativo normal e passa a ter a contrapartida do teu órgão de vinculação a partir do momento que você migrou. Obrigado. Então, está na lei isso, né? Sim. Que você me falou aí, é regulamentado, isso foi regulamentado. É regulamentado, claro. Inclusive, então dá uma segurança. por isso que existe essa categoria. Tá? Quando a gente... foi legal a tua pergunta, porque às vezes a gente olha as coisas com uma simplicidade, uma leveza, tem que ser assim, mas ao mesmo tempo é importante a gente olhar um pouco para trás, né? A instituição do regime de previdência complementar é uma discussão que já tem mais de 20 anos. Isso vem lá de 98, com a emenda constitucional número 20, que ali já falava sobre a instituição do regime de previdência. Com a emenda 40, depois também passou a tratar desse tema, até que finalmente, em 2013, o sistema foi criado. E a criação do sistema, ela vai muito ao encontro da necessidade do sistema público, que no caso de vocês é o regime próprio, dele se socorrer de soluções para que ele possa se sustentar ao longo do tempo. Então, eu preciso criar um sistema que motive as pessoas a ingressarem nele. Então, por isso que existe benefício especial, por isso que existe contrapartida da União. Mas por que a contrapartida da União não existe para todo mundo? Porque ela só existe para aquelas pessoas que ganham acima do teto, porque o teto a pessoa já vai ter, né? Então, ela precisa focar no complemento. Veja que, num primeiro momento, quando a União institui um regime de previdência complementar, ela perde, né? Ela perde a arrecadação, porque as pessoas vão passar a contribuir sobre o teto. Só que ao longo do tempo, você tem um equilíbrio disso aí. Então, da mesma forma que a União no início perde a arrecadação, lá na frente ela vai pagar menos de benefício, que ela vai pagar em cima do teto. Então, tem toda uma engenharia aí que no final tem por objetivo garantir a sustentabilidade do sistema, tá? E garantir a dignidade e que as pessoas possam ter a sua vida, né? Normalmente aí ter o que merecem depois de tantos anos trabalhados. Então,
a contrapartida da União está inserida em todo esse contexto. Ela não é só um detalhe, ela não faz aqui que a União te paga também, não é uma coisa à toa, tá? Então, isso é uma coisa muito bem regulamentada, muito bem construída, de uma discussão que já vem de mais de 20 anos. Não, ok, obrigado, eu entendi. Bom, para não tomar todo o seu tempo, né? Depois, se você puder falar, mas pode deixar outras pessoas falando, perguntar aí também, é a questão das contribuições anteriores, como é que é uma dúvida minha também, de como isso vai ser feito, né? No caso de você migrar. Mas com relação a quê, exatamente, Márcio? A questão é a seguinte, né? Até agora eu paguei para o Tesouro, né, para o governo federal, uma série de contribuições durante toda a minha vida. Perfeito. De trabalho. Uhum. Se eu migro faço essa migração para a FUNPRESP, como é que ficam essas contribuições? Isso vai ser compensado no benefício especial. Se você faz a migração, tudo aquilo que você contribuiu acima do teto do regime geral de previdência social vai compor, né, a base de cálculo do benefício especial, e o benefício especial é exatamente uma indenização, uma compensação por esses pagamentos que você fez para trás. Como após migrar, né, você fica limitado ao teto, por isso que o benefício especial considera aquilo que você pagou além do teto, porque o teto o regime próprio vai ter que te pagar de qualquer forma. Então, mas tudo aquilo que para trás, né, que você contribuiu até o momento da migração, vai gerar o benefício especial. Então, a partir do momento que você migra, você não contribui mais além do teto, e lá no momento da tua aposentadoria, o que a União vai fazer? Vai pegar aquele valor de benefício. Vamos supor que você fosse migrar hoje, um exemplo aqui hipotético, tá, Márcio? Você vai migrar hoje, você entrou no SIGEP, olhou lá, você tem R$ 5.000 de benefício especial, beleza? É o valor que você vai receber aí por mês. O que a União vai fazer? Bom, a partir de hoje, o Márcio não vai contribuir mais acima do teto. Então, quando você for se apresentar lá na frente, daqui a 10, 12, 15, sei lá quantos anos, a União vai pegar, Márcio, espera aí, que agora eu vou te dar teu benefício especial. Aqueles 5.000, ela vai levar valor presente lá no futuro, vai atualizar esse valor e vai te pagar como todo mês, junto com o benefício que ela vai te pagar, como compensação para todo esse histórico aí que você efetuou de pagamento antes da migração. Tá bom? Deu para entender? Entendi. Agora, não teria como eu pegar esse dinheiro e levar para a FUNPRESP, não, né? Não. Esse dinheiro, aquilo que a gente contribui para o governo, né? Seja no regime geral ou no regime próprio, isso aí já era, não tem. Por que isso também? Mas tem uma explicação. Lembra lá do regime de repartição que eu estava falando no início? É a forma como o sistema se financia. Esse dinheiro que você paga, na verdade, nunca foi usado para você. Ele foi usado sempre para pagar a aposentadoria de um colega seu que já estava aposentado. Então, o sistema se financia assim. Eu preciso que as pessoas me deem dinheiro para que eu tenha fluxo. É como se eu fosse capital de giro. Eu preciso ter fluxo de caixa para pagar a aposentadoria. De onde eu vou tirar esse dinheiro? Do Márcio, que está na ativa e está pagando. Então, Márcio, eu vou usar teu dinheiro para pagar essa galera aqui. Regime de repartição simples. Pacto de solidariedade, tá? Então, quem tá trabalhando paga quem está aposentado. Perfeito, muito obrigado. E desculpa por tomar Que isso, tempo. nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso e lembre, pessoal, casos individuais, particular, vamos solicitar aqui o atendimento. Agora no próximo mês aí, a gente vai ter, não é na Cefet, né, mas eu gosto de falar isso, porque com relação à FUNPRESP, vale para qualquer servidor de qualquer órgão. Muito provavelmente a gente vai ter uma inauguração da CAP, que é a Central de Atendimento de Pessoal do Ministério da Economia, em Minas Gerais, no mês que vem. A gente já o Ministério da Economia já inaugurou, acho que 9 unidades, se eu não me engano, até agora. E se, por exemplo, a localização dessa unidade for perto do servidor, a gente vai ter plantões da FUNPRESP lá permanente. Mas, além disso, vocês podem, de novo, né, solicitar o atendimento com a equipe da Cíntia, seja de forma presencial ou remota, a qualquer tempo.
e aí realmente gastar a caneta ali, a caneta e o papel, só modo de dizer, né? Porque agora tudo é eletrônico, mas gastar a caneta e papel para você poder fazer todas as contas necessárias e tomar uma decisão confiante, né? Assertivo ali, convicto do que está fazendo. Mais alguma pergunta? Fernando, eu tenho uma outra dúvida, por favor. Claro. Fernando, você pode falar um pouco mais sobre a administração e se existe uma lógica, uma tática, uma estratégia de investimentos aí do Funpresp? Porque sempre quando a gente fala assim de fundo, de previdência, algo do tipo, acho que para muita gente que fica desconfiada, a primeira impressão que vem à mente é o fundo de pensão lá dos Correios, que avacalharam com isso lá e bagunçou o trem todo, corrupção e tudo mais. Então, assim, nesse contexto, a minha pergunta também vai no sentido de qual é o risco de interferência política que podemos ter no Funpresp? Principalmente pensando no horizonte de 10, 20, 30, 40 anos, no meu caso, 40 anos para aposentar, acho que vai ser o mínimo quase. Para esse ponto. Vai poder passar muito presidente, muita coisa por aí. Então, assim, dos riscos políticos de interferência neste fundo e dessa questão de administração, por gentileza. Beleza, obrigado pela tua pergunta, Armon. Com relação a investimentos, sim, a gente tem uma política de investimento, né, que é feita e aprovada por todas as instâncias de governança da entidade e que é submetida ao arcabouço legal dos órgãos de fiscalização, tanto da própria Previc quanto da CVM, então nada é feito por acaso. Como é que funciona na Funpresp hoje? Nós temos dois tipos de carteira, a chamada carteira preservação e a carteira performance, uma atrelada a investimentos que tomam um pouco mais de risco, outra atrelada a investimentos mais tradicionais, né, por conta de benefícios que já estão concedidos e tem que ser pago. E a Funpresp trabalha com uma lógica de ciclo de vida, né, em que o participante ele vai tendo um mix dessas duas carteiras a partir do momento que ele vai tendo mais tempo no plano, mais idade, mais tempo no plano. Então, quando o participante ingressa, ele tem um percentual maior na carteira performance, ao longo do tempo vai fazendo esse equilíbrio entre a carteira preservação e a carteira performance. A gente tem 4 perfis de investimento, então a Funpresp hoje ela está na vanguarda no segmento, porque não é toda entidade que tem perfil de investimento, então o participante ele pode tanto escolher de fato o seu perfil de investimento ou entrar nessa lógica do ciclo de vida. A partir do momento que ele adere, a gente tem uma jornada, né, em que o participante é incentivado e a gente gera para ele as informações necessárias para ele fazer esse tipo de acompanhamento, tá? Então, isso com relação ao investimento. Com relação à interferência, hoje, assim, o Correios e outros fundos de pensão ligados a grandes estatais, né, de fato, tiveram problemas que são problemas de delegacia, né? São problemas que são resolvidos na delegacia. A Funpresp, eu falei aqui, a gente tem uma estrutura de governança que deixa a gente muito tranquilo, né? Porque nós temos um estatuto, esse estatuto ele determina tanto a eleição, a permanência, a troca em todas as instâncias da entidade, no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal e na diretoria executiva. A representatividade dos participantes é de 100%, então todas essas pessoas são servidores, são participantes do plano e têm dinheiro dentro da Funpresp, né? Então a gente não tem nunca teve, nesses 9 anos de existência, e não tem expectativa de ter uma interferência política nesse sentido, porque os processos eles são muito bem definidos. Então, nós temos, por exemplo, o nosso presidente anterior, Ricardo Penna, que é servidor de carreira, foi o primeiro quem criou a Previc, foi o primeiro presidente da Funpresp, teve que dar lugar, dentro desse processo
que é necessário e natural de mudança, né? Ao novo presidente, hoje nós temos o Cristiano Reckert, que é servidor de carreira do Ministério da Economia, que é o nosso atual presidente e que guarda todos os requisitos necessários para estar no cargo onde ele está. Então, não existe a hipótese de alguém simplesmente ser pensado, deixa eu colocar essa pessoa aqui. Agora, isso poderia acontecer, hipoteticamente, qual circunstância? Se essa indicação política preenchesse todos os requisitos. Se ele preenche todos os requisitos, vai ser um processo seletivo, as instâncias de governança são responsabilizadas por aquilo que elas fazem, pelas escolhas que elas tomam. Então, se de verdade, pela minha experiência, eu trabalho há 20 anos no segmento, não vejo a menor perspectiva dentro da FUNPRESP, e com a evolução do sistema, né? Ainda tem um dado importante aí, a Previc, que é a Superintendência de Previdência Complementar, ela foi criada, salvo engano, em 2012, eu acho, 2009, 2012, exatamente para trazer um ponto mais forte de regulação dentro do mercado, né? Assim como as entidades abertas têm a SUSEP, a Previc foi criada para isso. E a FUNPRESP, ela já foi criada após a criação da Previc. Então, ela já entrou, ela já passou a existir no mercado muito mais bem regulado. E dentro desse mercado tão bem regulado, a gente está naquela lista de entidades que não bastasse, em razão da nossa própria natureza, né, a gente ter as permanentes conversas com os órgãos de fiscalização e controle, nós somos ainda mais fiscalizados, por sermos uma entidade sistematicamente importante. Então, Ramon, não vejo risco. Assim, na nossa vida tudo pode acontecer, né? Eu não estou aqui para dizer que é impossível, mas não vejo, não tenho nem nada, não tenho nenhum indicador que diga assim, olha, a gente já teve uma situação assim, então tem um risco aqui. Não tem. Tá? Obrigado, Fernando. Nada, Ramon. Só mais uma outra dúvida. Diga. Sim, não é um caso só individual, mas talvez seja o caso de mais gente que esteja aqui. Claro, fica à No meu vontade. caso, por exemplo, assim, que tem muito tempo ainda para considerar a aposentadoria, né? Se eu deixar o serviço público, ou então eu mudar de órgão, sei lá, eu passo em outro concurso, ou então simplesmente peço exoneração mesmo. Como que fica a questão? Posso continuar pagando por fora? Eu perco? Eu sei que não vou ter mais a contrapartida do governo. No meu caso, também já não teria, por causa do salário abaixo do teto. Mas, sim, o que fica com todo o montante de contribuição ao FUNPRESP? Excelente pergunta, Ramon. Obrigado. Nessa situação, não existe perda, tá? Aquilo que você contribuiu é teu. É completamente diferente da contribuição que a gente faz para os regimes públicos em razão da natureza e da forma com que se financiam. Mas se você, por exemplo, está lá, participante da FUNPRESP, sai do serviço público, né, você tem 4 caminhos que a própria legislação previdenciária dá para você. Você pode resgatar esse recurso. E aí, como é que seria esse resgate? No caso do ativo alternativo, você resgataria tudo, porque tudo que está lá no teu saldo de conta foi um esforço de poupança seu, né? No caso do ativo normal, ele resgataria tudo aquilo que ele contribuiu e o que a União contribuiu para ele, parte disso, depender de quanto tempo ele está no plano, tá? Até 70%. Você poderia, e aí você tem um tipo de perda, né? Nesse caso, não do teu caso, mas no caso do ativo normal, ele não resgataria tudo que a União pagou para ele. Então, teria aí um pedaço. Mas você tem outras formas. Você pode portar esse recurso. Então, ó, eu pedi exoneração, fui trabalhar na iniciativa privada, lá onde eu fui trabalhar também tem plano de previdência, eu posso fazer a portabilidade. Quando você pensa em saldo, é tudo que você contribuiu, e no caso de um ativo normal, é tudo que a União contribuiu, leva tudo. Pode portar tudo. Da mesma forma que você pode fazer a portabilidade de entrada para a FUNPRESP, você pode fazer a portabilidade de saída da FUNPRESP para outro lugar. O requisito para isso é exatamente perder o vínculo com a administração. Você pode ainda continuar contribuindo, que é o que a gente chama de autopatrocínio, e você pode ainda deixar o dinheiro lá, continuar a ser rentabilizado e você pensar, ver o que você vai fazer com isso no futuro, que é o que a gente chama de benefício proporcional diferido. Esse palavrão, BPD, é você literalmente tirar uma fotografia, tá lá meu dinheiro, não vou contribuir mais,
mas o dinheiro que está lá continua rendendo e mais para frente eu penso se eu vou portar, se eu vou resgatar, o que eu vou fazer com isso, tá? Mas não existe perda. O que é seu, é seu. Muito obrigado, Fernando. Nada. Mais alguém? Acho que não, né? Bom, pessoal, só queria reforçar que a FUNPRESP está à disposição, tá? Nós temos esse ano de 2022 em especial, nós estamos muito felizes pela aproximação e a sinergia que a gente conseguiu ainda mais com o ecossistema de educação dentro da administração pública, né? Nós temos feito grandes parcerias, nós participamos já do Fórum de Dirigentes de Gestão de Pessoas dos Institutos Federais, das Cefetes do Pedro II, participamos do mesmo evento com as universidades federais. Então, temos um momento bem bacana, a gente tem muito orgulho disso. Então, nós estamos 100% à disposição do servidor, da área de gestão de pessoas. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder falar com vocês, né? É isso que a gente mais quer, é poder conversar e bater esse papo com os servidores. Agradeço ao nosso time que está aí em Belo Horizonte, Cíntia, as Déboras, a Val. Agradeço a Débora, que trabalha comigo aqui também, que viabilizou, junto com a Natália, esse encontro. E passo a palavra aqui para as meninas, se quiserem falar alguma coisa, e para a Natália também, se quiser fazer esse encerramento. E eu agradeço mais uma vez aí pela oportunidade. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de vocês virem até a instituição, explicar, né, como funciona o sistema de previdência da FUNPRESP, a migração, e tirar a dúvida aqui dos nossos servidores. Agradeço também especialmente a Débora, que me ajudou na organização, né, na marcação do evento, para chamar vocês. Então, só tenho a agradecer e lembrar aos servidores que ainda estão aqui que a palestra foi gravada e a gente vai disponibilizar via memorando eletrônico e quem puder também, para ajudar aí o pessoal da FUNPRESP, responda o formulário deles, a Débora colocou aqui no chat, então respondam o formulário para eles terem uma base, e se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a FUNPRESP no telefone que o Fernando, no 0800 que o Fernando disponibilizou. E é importante, Natália, só para complementar, a Cíntia e meninas, né, que vocês troquem esses contatos, deixem contato aí com a Natália, com todo mundo, né, uma forma de todo mundo que participou aqui da apresentação hoje ter acesso a isso, tá? Porque é o canal mais próximo, mais rápido e para efeito de todo o contexto que a gente conversou aqui hoje, o mais adequado para que vocês tirem suas dúvidas e tomem suas decisões. É isso, gente. Agradecer, né, pela oportunidade aí, o espaço para a gente. E é o que o Fernando disse aí, Natália. A gente está à disposição de vocês. Se precisarem que a gente faça viagens aí no interior, levar os assessores aí para fazer os cálculos, para fazer novamente uma palestra, para quem não conseguiu participar dessa, fazer uma presencial, a gente está à disposição de vocês. O meu e-mail está aí, meu telefone está aí no chat. Se vocês quiserem aí entrar em contato já para fazer esses agendamentos, para fazer os atendimentos, virtual ou presencial, a gente está aí para isso, né? Como diz aí o Totti, estamos aqui para isso. Tirar todas as dúvidas possíveis para que vocês tomem a melhor decisão para a aposentadoria de vocês, tá bom? Obrigada aí. Um abraço. A gente que agradece a disponibilidade de vocês. Agradeço a Natália, especialmente, pela oportunidade. E precisando, estamos aqui. Os contatos estão no chat. Eu coloquei também o link da pesquisa. Assim que terminar a reunião, a gente vai enviar a gravação para a Natália, também a apresentação do Fernando, que foi feita agora, já tem gente me pedindo aqui. Já já a gente envia para a Natália e ela disponibiliza. Beleza, então, pessoal. Muito obrigado. Boa semana a todos. Boa tarde, gente. E qualquer coisa é só chamar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Boa tarde, gente. Muito obrigada. Tchau.